Queridos, Shalom, eu sou o Bispo Idson aqui da Igreja Batista do Arvoredo. Nós estamos gravando esse vídeo aqui para trazer alguns esclarecimentos acerca do decreto do governador Rui Costa, o decreto de número 20.240, de 21/2/2021, ok? Nesse decreto, o governador, ele faz questão de suspender as atividades e os eventos religiosos por um prazo determinado. Começou do dia 22 ao dia 28, entendeu? Só que esse decreto do 20.240, no seu artigo 3º, ele pontua para que você vá para o artigo 9º, inciso 1º, do decreto 19.586 de 2020. Quem não for um curioso da lei, não vai para o artigo 9º, inciso 1º, e passa batido nessa questão do decreto do governador, que até então ele decretou, e as igrejas evangélicas continuou com suas atividades, as maiores igrejas, a Igreja Universal. Parece que os bispos, ou até representante da Universal, não leu o decreto, não viu, passou batido no decreto do governador, onde o governador tinha o quê? Tinha suspendido os cultos, seja da Universal, seja da Mundial, seja da Batista, seja da Assembleia de Deus. Cadê os representantes da Assembleia de Deus? Os deputados estaduais, deputados federais. Na hora que o governador lançou o decreto, era para eles se manifestarem. Não se manifestou, entendeu? E as igrejas ficaram na desobediência, prestando um culto, sem mesmo ter alguém para poder esclarecer a questão do decreto. E outra, eu não estou aqui com politicagem, não. Eu estou aqui para esclarecer algo que pode ocorrer futuramente, e vocês ficarem ligados no que eu vou falar agora. O governador, ele não suspendeu a venda de bebida alcoólica nos bares, ao contrário. A pessoa pode estar lá bebendo até às 18 horas, as pessoas podem estar nos bares, as pessoas podem estar naqueles eventos ali dos postos de combustíveis, não é? Das lojas de conveniência, as pessoas podem estar nos restaurantes até às 18 horas. Ele entendeu, o governador entendeu que as atividades religiosas, certo? Os eventos religiosos não são essenciais. Eu não estou aqui resumindo a questão a nível do culto, Uma coisa é o culto, que há aglomeração de pessoas, mesmo com álcool em gel, mesmo com máscara. Existe a questão da aglomeração, ok, mesmo com todas as precauções. Só que as atividades religiosas não se resumem só nos cultos. Tem os trabalhos sociais. Aqui na nossa igreja a gente faz um trabalho na questão da saúde, que é um bem jurídico a saúde. Tem a questão da cesta básica, erradicação da fome. Tem a questão da recebimento dos jovens que são usuários de drogas, erradicação da marginalidade, certo? Pessoas que vão chegar na igreja numa situação crítica, caótica, psicológica, depressão, entende que a igreja é um instrumento, é um canal, uma agência do reino de Deus. Então, o governador suspendeu não é só a aglomeração, mas as atividades. O que eu estou embarcando aqui são as atividades religiosas, entendeu? Agora veja que conflito de leis terríveis, certo? O novo prefeito Bruno Reis, ele sancionou a Lei 9.559 de 2021, e nessa lei de
essa lei do prefeito positiva, as igrejas estarem abertas, fazendo, entendeu, os seus trabalhos, observando o que está na lei, tá bom? Você vai ver lá que esse decreto, na verdade, essa lei é sancionada, dá legalidade às igrejas continuar com suas atividades, tá bom? Observando que é a Lei Municipal 9.559 de 2021. Agora veja que conflito de leis. Uma coisa fala o governador e outra coisa fala o prefeito. E o pior, quando o governador ele decretou, ele nem para poder passar a situação para os prefeitos, ele nem comunicou aos prefeitos, ele decretou, deixou camuflado, os representantes da Universal sem saber. Estava tendo culto na Igreja Universal, estava tendo culto na Assembleia de Deus, estava tendo culto na Batista, estava tendo culto nas maiores igrejas, tá bom? E o pessoal debaixo de um decreto já do governador em desobediência, como criminoso, porque quem desobedece esse decreto vai de 1 mês a 1 ano de prisão e ainda multa. Quer dizer, se a fiscalização chegasse em uma dessas igrejas, poderia o quê? Poderia prejudicar as igrejas que funcionaram debaixo desse decreto do governador. E o decreto, agora, precisou um repórter perguntar ao governador acerca da questão das igrejas evangélicas. Ele disse, não, eu já decretei, o decreto já existe. E aí foi que ele esclareceu a situação. Eu não estou aqui como extremista, eu não estou aqui fazendo drama, mas o que é que eu quero passar para vocês, queridos pastores que ficaram na indecisão. Agora ficou claro que ele tinha o quê? Suspendido os cultos, tá bom? Agora, moral da história, ele decretou e eu liguei para a Polícia Militar, liguei para o capitão coordenador, conversei, o capitão coordenador estava voando, não sabia de nada. Alguns representantes da política, não, pode funcionar até às 19h59. Mentira, todo mundo enganado, porque o decreto do governador estava por debaixo do pano. Minha gente, fique ligado, porque em nome da saúde, em nome da vida, podemos ser prejudicados. Agora, onde é que eu quero chegar? Tem um conflito de leis aqui. Tem um conflito da lei municipal, que foi sancionada pelo prefeito, e tem um decreto do governador. Em quem é que nós devemos obedecer? O decreto do governador ou a lei municipal? Está aqui, a lei municipal 9.559. E aí, governador, quem é que nós vamos obedecer? E aí, prefeito, quem é que nós vamos obedecer? O governador, o decreto ou a lei municipal? Agora eu vou lhe dar a resposta. Pelo bem jurídico da vida, pelo bem jurídico da saúde, nós devemos obedecer ao decreto do governador, certo? A posição do governador, certa por ter suspendido os cultos. Não são atividades religiosas, cultos. Agora, embora suspende o culto e deixa o merengue funcionando até às 18 horas, a lambada, o bar funcionando, a cachaçada funcionando. A minha questão aqui é que a igreja não é essencial, mas o bar é, o restaurante é, sabe? As lojas de conveniência tá bom? Para a igreja, se o pastor estiver prestando um culto, desobedecer, vai preso. E o povo que está na rua, que está na praia, a multidão na praia, eu vou usar máscara aqui, eu estou com minha máscara, usando máscara, e o povo que está na praia, e o povo que está nos bares comendo água, aí passa por mim e lá ele infecta. E aí, quem é que está certo? Quer dizer que fecha a igreja em detrimento dos bares. Bares pode, restaurante pode, igreja, loja de conveniência pode, igrejas tem que fechar. Olhe, escute, onde é que eu quero chegar, qual é a minha posição, o que é que eu vou contestar aqui. O que eu vou contestar é que, governador,
você tinha que estar em contato com o prefeito, chegar a um denominador comum, porque o senhor decreta e o prefeito não sabia. O senhor decreta e os 63 deputados não sabiam. Os 43 vereadores da cidade de Salvador, porque esse decreto é a nível estadual, certo? Tem um decreto, tem uma lei municipal, bem verdade, que prevalece o decreto do governador. E o governador, teve uma certa fala do governador, que ele disse que ia prender os pastores que ia desobedecer em flagrante e levar os membros para a delegacia, tá bom? Eu vi a fala dele como uma fala de um ditador, eu vi a fala como um ditador. Você pode até tentar camuflar, você pode tentar até querer passar a franelinha em cima disso aí, mas eu tô de olho, meu irmão. Há uma perseguição, há uma intolerância religiosa, tá bom? Que pontue, está suspenso os cultos, não são as atividades religiosas, porque a atividade religiosa abrange muita coisa, que se você quiser saber, eu posso gravar um outro vídeo e explicar o que são atividades religiosas. Ok, meu amado? Então, eu estou aqui com dois guerreiros de Deus. Vocês querem fazer alguma pergunta? Com base no que eu falei aqui? Meu bispo, é aquilo que a gente estava conversando. Existe uma retaliação muito grande relacionado aos templos religiosos. Porque tolerância a partir religiosa. do momento que os bares ele tem uma limitação de horário e a igreja não tem essa limitação, nada. É suspenso. Ele diz o seguinte: está suspenso independente do número de pessoas. Só se a pessoa for preguiçoso e não quiser ver o decreto do prefeito. Não adianta camuflar, dizer que pela Constituição pode, que a lei municipal pode. Não. O governador tomou essa decisão com base no bem jurídico da vida, da saúde. Até aí, governador, beleza. Só que olha, lembre o seguinte, que a atividade religiosa não se resume só em cultos. É isso que eu estou falando. E segundo, a questão dos bares, dos restaurantes, das praias, certo? E outro, vá para a praia hoje, que você vai ver que a praia está lotada. Não tem nada para reprimir essa questão da praia. O povo, queira ou não queira, o povo vai contaminar do mesmo jeito. O número vai crescer se não tiver erradicar esses comportamentos perniciosos. Mas onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que essa lei estava camuflada. Precisou um repórter entrevistar o governador e ele eu não vou fugir das respostas, e não é para fugir mesmo, é para esclarecer. Teve algumas igrejas que os pastores são mais esclarecidos, quando viu o decreto, fez o quê? Suspendeu o culto. Imediatamente suspendeu o culto, mas e os leigos? E o direito dos leigos? Fica quem? E aí, a minha indignação é contra os deputados estaduais, é contra os vereadores que se dizem representantes das igrejas evangélicas. Não bota a cara para poder resolver essa questão. Um bocado de pastores ligando para mim, e aí continua, e pior, eu ligo para a Polícia Militar, não foi informado, o decreto não chegou à Polícia Militar. O prefeito mantiveram contato com o prefeito Bruno Reis, sem nenhuma posição certa, como eu vi algumas pessoas querendo até. Agora eu quero ver onde é que vai dar isso aí. Conflito de leis. Eu sei qual é o resultado. O resultado é que o governador, o decreto do governador tem que prevalecer. Em detrimento que a lei municipal, está aqui a lei municipal sancionada no dia 19/1/2021, lei municipal 9.559, pode falar. Agora, meu bispo, eu estava aqui, o senhor falando relacionado a atividades religiosas, e a gente sabe que tem um deputado federal que faz um trabalho muito grande no quesito da retenção, né, das drogas, no quesito de abstinência, que jovens, não precisa citar o nome. Pronto, ele faz um trabalho no quesito da atividade religiosa. Como é que vai ficar? E é amigo do governador. Essas pessoas. Ele tem uma fundação. Ouça bem, dentro da fundação tem eventos religiosos.
Tem que parar. Vai ter que parar? Segundo o decreto, como é que se diz? Ele mandou suspender, não pode ter culto lá dentro, não pode. Segundo o decreto, não é o bispo que está falando, é o decreto. Sim. Agora, eu tinha um conselho para dar ao governador. Viu? Para o seu bem, governador, eu tenho um conselho para dar ao senhor. Coloque conselheiros do seu lado, líderes do seu lado, para nenhum decreto como esse, os pastores colaborarem com o senhor. Os líderes religiosos. O nosso papel, líderes religiosos, tanto faz do espiritismo, do catolicismo, se cerque de padres, sim, se cerque de pastores, se cerque de candomblecistas, espiritistas. Você se cerque dele e peça conselho. Para quando tomar uma posição dessa, ter conselheiro do seu lado para poder te aconselhar. Nós não somos super-homens, entendeu? Nós estamos aqui para ficar exposto ao Covid-19, que a gente sabe da gravidade do Covid-19, entendeu? Nós não estamos aqui para praticar comportamento inadequado. Não, eu não quero estar aqui para praticar comportamento inadequado. Acredito nas medidas progressivas, eu acredito em medida mais dura, tá bom? Porque eu sei que se continuar, o senhor vai fechar as barbearias, o senhor vai fechar as academias, o senhor vai fechar os salões de beleza, o senhor vai fechar tudo que é estabelecimento aí. Agora, os shoppings, a minha contestação aqui, a minha revolta, a minha indignação é os bares. Eu vou usar até uma palavra coloquial, bispo. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. A gente precisa que, de fato, o governo que ampare todos. Eu entendo o seguinte, o governador sentiu na pele. Ele sentiu na pele porque o secretário de saúde está internado, está na dependência do oxigênio, né? Sim. No catáter nasal, está lá. O oxigênio, ele recebendo o oxigênio pelo catáter nasal. Eu entendo perfeitamente a pessoa do lado, uma pessoa de confiança dele está de Covid em um estado grave, um estado terrível, entendeu? Está até respondendo bem. Sem previsão de alta, né? Sem previsão de alta, está respondendo bem aos medicamentos, tudo bem, ele está meio impactado. Agora eu acho que nesse momento de crise tem que ter conselheiros, tem que chamar os prefeitos e explicar quantas igrejas abertas aí receber esse decreto aí como um susto. Prepara o coração do povo, governador. Deixe de ser, tomar essas decisões sem antes. É um ditador. É um ditador. Tem que fazer, chamar o povo para conversar. Acabou esse tempo de você usar a política, o tempo dos reis, ditadores, já acabou. Entendeu? Misericórdia. Né? Misericórdia. Estamos num estado democrático. Foi o povo que lhe elegeu, governador. E vai vir aí as eleições. O senhor vai estar aí pedindo voto. E aí, como é que fica o povo evangélico? Como é que fica a situação da igreja? Hein? Não estou falando de culto. Talvez o senhor não tenha muito conhecimento, mas existem atividades religiosas. E é por isso que a igreja tem imunidade tributária. Por que tem imunidade tributária? Tem imunidade tributária porque a igreja faz um papel que o Estado não faz. Entendeu? Onde o Estado não pode ir, a igreja vai. O senhor não sabe, como nós aqui, a igreja, entendeu? Tem um estoque de água. Se falta água no bairro, o povo vem pegar água onde? Isso. Na igreja. Se houver uma crise, graças a Deus, lá no Rio de Janeiro, os deputados chegaram a um consenso de contribuir com um valor de assistência emergencial de R$300, entendeu? O Rio de Janeiro vai contribuir para o desempregado R$300. Teria que aqui na Bahia acontecer uma manifestação dessa aí, ó, R$300 para o desempregado, viu? Que deveria atentar para essas coisas, entendeu? O auxílio, está vindo um auxílio aí, está em trâmite o auxílio dos caminhoneiros, entendeu? Auxílio dos caminhoneiros. E já que o senhor ama tanto a Bahia, o senhor está vendo a situação que a Bahia, olhe pelos desempregados,
que procuram a igreja evangélica em busca de uma cesta básica, Isso. Atividade religiosa. em busca de um medicamento, jovens que estão querendo largar as drogas e tem uma mão amiga. Eu estou falando sobre atividades religiosas, porque pelo decreto está cancelada, suspendida, melhor, atividades religiosas. Dentro dessas atividades, nós também aqui temos uma pequena farmácia. Então... Mas esse assunto aí é outro. Aqui é uma ajuda de medicamentos. Né? A igreja se responsabiliza, as pessoas que chegam aqui solicitando um medicamento, a igreja ajuda da forma... Atividade religiosa. É uma atividade religiosa. Tem um optometrista, tem o oftalmologista, tem assessoria jurídica. Tudo isso na igreja. Ele suspendeu tudo, rapaz. Essas atividades religiosas, que é um trabalho social, suspensa. Nossa, absurdo. E ainda que argumente contrário, tem que embasar. Tem que embasar. O governador é um representante do povo. Sim. Ele representa o povo. Foi o povo que te elegeu. O senhor é um representante do povo. Não é com essa fala ditatorial, não. É chamar o povo para perto. É apacentar o povo. O senhor é um pastor do povo, governante do povo. Tem que conversar com o povo, governador. O senhor está excluindo os pastores de um diálogo com os pastores. Que Deus tenha misericórdia da nossa Bahia. Nós estamos orando pela Bahia. Vamos fazer o nosso culto online. O povo vai estar atento. Agora nós estamos de olho. Estamos de olho. Mais alguma pergunta, pastor Marcelo? Nenhuma pergunta? Então, pessoal, está suspenso os cultos. Tá bom? Se aumentar o número de infectados na Bahia, ele prolonga. Tá bom? Mas nós vamos orar. Vamos orar para haver uma erradicação dessa contaminação em nome do Senhor Jesus e a gente poder prestar um culto. Agora tem algumas perguntas. Quais perguntas? Tem algumas pessoas que acham o seguinte: mas faz o culto online, para que presencial? Eu não estou falando de culto. Eu estou falando de atividade religiosa. Tá bom? Fica aí. E qualquer dúvida eu vou estar na live meia-noite orando por vocês.